A China é muito mais avançada que o Brasil. O Brasil nunca será páreo para a China. A China já superou o Brasil em todas as áreas. Um jovem chinês cheio de fervor e com essa crença inabalável embarca pelo mundo e testemunha em 4 países uma realidade cruel e inesperada. O que exatamente ele viu? Vamos descobrir juntos. Li Xiaoyan, uma jovem ambiciosa que trabalha há 3 anos em uma empresa de mídia de médio porte na China, formou-se em uma das principais universidades de Pequim. Com o sonho de deixar sua marca no mundo da mídia, ela é a típica jovem chinesa cheia de ambição. Nascida e criada na China, ela foi naturalmente doutrinada, desde a educação escolar, com ideais de unificação e a ascensão da grande nação. As aulas de história sempre enfatizavam a superioridade do sistema e da economia chinesa. Um dia, seu chefe lhe entregou uma tarefa especial. Gostaria que você escrevesse uma reportagem que prove ao mundo que a China é superior ao Brasil. Ao ouvir o pedido, os olhos de Xiaoyan brilharam. Ela pensou, o poder econômico e a influência internacional da China são visíveis para o mundo inteiro. Provar a superioridade da China será a coisa mais fácil. O TikTok e os C-dramas são um sucesso mundial e o Made in China domina o mercado global. As pessoas ao redor do mundo certamente admiram a poderosa China. Em sua mente, ela já imaginava pessoas de todo o mundo ovacionando a China. O Brasil, aquele país geograficamente grande, mas com uma economia vista como volátil e que vive de samba e futebol, estava definitivamente ultrapassado. O foco do mundo deve estar no poder e na ascensão chinesa. Com um semblante determinado, Xiaoyan se preparou. Ela obteve o orçamento do chefe, preparou o mais recente equipamento de filmagem da Huawei e aplicativos de tradução. Xiaoyan decidiu que o primeiro destino seria a França. Assim, ela embarcou em uma jornada para Paris. Após um longo voo, ela chegou ao aeroporto Charles de Gaulle. Enquanto pegava um táxi e observava as paisagens parisienses a caminho do hotel, seu coração estava em festa. Muito bem, vamos começar. No dia seguinte, no belo centro de Paris, com a Torre Eiffel ao fundo, onde ruas de paralelepípedos ladeadas por cafés da moda e boutiques estavam repletas de turistas, Xiaoyan preparou seu equipamento e começou a abordar as pessoas em inglês. Sua estratégia era clara. Primeiro, perguntar a opinião delas sobre o Brasil e em seguida levá-las a elogiar a China. A primeira pessoa abordada foi uma mulher francesa de 30 e poucos anos, carregando sacolas de compras. Vestida com um trench coat caqui, ela exalava a elegância. Com licença, podemos roubar um minuto do seu tempo? Estamos fazendo uma entrevista sobre cultura asiática. A mulher, embora um pouco surpresa, assentiu gentilmente. Xiaoyan ligou a câmera e disparou a primeira pergunta. Qual é a sua opinião sobre o Brasil? Havia uma razão para a pergunta. Ela presumiu que os franceses não conhecessem muito o Brasil ou o considerassem insignificante. Dessa forma, seria mais fácil enfatizar a ascensão da China depois. No entanto, a francesa sorriu calorosamente e respondeu em inglês fluente. O Brasil é um lugar maravilhoso. Estive no Rio de Janeiro e em Salvador há alguns anos. Fiquei realmente comovida. Com os olhos brilhando, a mulher continuou. A vista espetacular do Cristo Redentor, o charme do Pelourinho e a alegria de viver do povo brasileiro, tudo se encaixa perfeitamente. Além disso, o povo brasileiro é muito humano, educado e acolhedor. Uma vez me perdi e uma senhora que não falava inglês fez questão de me ajudar usando um aplicativo de tradução no celular e até me acompanhou a pé até o meu destino. As ruas são limpas e seguras e o metrô é muito eficiente. A hospitalidade na Bahia foi algo que realmente tocou meu coração. Foi uma viagem emocionante. Essa resposta inesperada deixou Xiaoyan confusa. Ela sempre acreditou que o Brasil tinha pouca relevância internacional. Sua expressão ficou congelada, mas ela logo mudou de ideia. Essa pessoa deve ser do tipo que só diz coisas boas. São apenas frases sociais. Com esse julgamento, ela lançou a próxima pergunta. E qual é a sua opinião sobre a China? Xiaoyan esperava ansiosamente pela resposta, pensando que certamente seria muito mais positiva do que a avaliação do Brasil. Afinal, a China é a segunda maior economia do mundo. No entanto, a expressão da francesa mudou sutilmente. Ela ponderou cuidadosamente antes de responder.
Para ser sincera, a maneira como os turistas chineses se comportam tem sido um grande problema para nós. Os olhos de Xiaoyan se arregalaram. A mulher continuou. Eu sou dona de um restaurante em Paris, na região de Saint-Germain, há 15 anos. Nos últimos anos, lidar com clientes chineses tem sido muito estressante. Ela começou a dar exemplos específicos. É comum eles falarem muito alto na loja, sem se importar em incomodar os outros clientes. A atitude em relação aos funcionários também é muito arrogante, como se dissessem, eu tenho dinheiro, sou o rei. Muitas vezes eles cospem no chão ou furam a fila. Eles têm pouco respeito pelas regras. Chegou a haver quem fizesse um escândalo na loja porque não aceitávamos uma determinada forma de pagamento. Um cansaço visível tomou conta do rosto da mulher. Xiaoyan franziu a testa. Isso era totalmente diferente da resposta que ela esperava. Ela até esqueceu que estava filmando e rebateu emocionalmente, mas deve haver pessoas mal educadas entre os turistas brasileiros também. Clientes desagradáveis existem em todo lugar. A francesa balançou a cabeça com firmeza. Isso é impossível. Pelo menos na minha loja, nunca tivemos nenhum problema com clientes brasileiros. Ela afirmou categoricamente. Os brasileiros, pelo contrário, são muito educados. Falam baixo e com gentileza. O comportamento deles é diferente desde o momento em que entram na porta. Eles sorriem ao entrar e cumprimentam a equipe educadamente. Conversam tranquilamente durante a refeição e sempre se preocupam com os outros ao redor. Eles sempre agradecem pelo nosso serviço e até arrumam um pouco a mesa depois de terminar a refeição. Essa atitude calorosa é realmente diferente. Eles dão gorjetas generosas e usam o banheiro com limpeza. São realmente clientes maravilhosos. Ao ouvir isso, a expressão de Xiaoyan tornou-se visivelmente desagradável. Sua atitude mudou drasticamente. O sorriso amigável anterior desapareceu. Isso não é verdade. Você só está bajulando os brasileiros. Ou então você não consegue distinguir entre chineses e brasileiros. Xiaoyan tirou. A francesa percebeu a mudança em seu tom. Sua expressão também mudou e ela olhou para Xiaoyan com um olhar frio. Você é chinesa, por acaso? Xiaoyan assentiu em silêncio. A francesa suspirou profundamente. Ah, eu sabia! Com essa frase, ela se virou e foi embora em silêncio. Um sentimento de desapontamento e resignação era palpável em suas costas. A primeira entrevista foi um completo fracasso. Mas Xiaoyan não desistiu. Foi apenas azar. A próxima vez será diferente. Ela mudou de atitude e continuou a fazer entrevistas de rua. No entanto, ela não conseguiu a resposta que queria. Muitos responderam que a cultura brasileira preserva um calor humano e uma civilidade que é rara de se ver. Quando questionados sobre a China, todos demonstravam dificuldade. Alguns, como a dona do restaurante, apontaram para problemas de comportamento dos turistas. A voz de Xiaoyan ficou mais alta e sua atitude mais agressiva. A ansiedade de não obter a resposta esperada transparecia claramente em suas palavras e ações. Por que ninguém reconhece as coisas boas da China? A China é tão poderosa agora. Temos o trem-bala e o pagamento móvel, somos os primeiros do mundo. Ela insistiu com os transeuntes, quase os confrontando. Por que vocês insistem em elogiar o Brasil? As pessoas ao redor começaram a fixar o olhar em Xiaoyan. Uma mulher oriental que confrontava pessoas na rua parecia estranha. Os transeuntes franziam o senho e começaram a manter distância, como se a estivessem evitando. Finalmente, um transeunte pegou seu smartphone e chamou a polícia. Perto da place do Trocadero, há uma mulher asiática assediando as pessoas. Parece ser chinesa. Ela insiste em fazer perguntas e está gritando alto. Em pouco tempo, 2 policiais se aproximaram de Xiaoyan e começaram a interrogá-la. Senhora, o que está fazendo? Xiaoyan respondeu nervosamente. Eu estou entrevistando. É apenas uma entrevista de rua. Você tem permissão para entrevistar? Permissão? Xiaoyan não sabia que precisava de uma. Ela estava acostumada a filmar livremente em seu país. Os policiais disseram com seriedade: é necessário solicitar permissão antecipadamente para atividades de entrevista em grande escala em locais públicos.
Além disso, recebemos denúncias de que você está assediando as pessoas. Por favor, encerre suas atividades de entrevista. Xiaoyan, a contragosto, teve que guardar o equipamento de filmagem. De volta ao hotel, ela assistiu aos vídeos indignada. Os franceses são estranhos. São pessoas infelizes que não conhecem o verdadeiro poder da China. Deve ser a mídia ocidental que está difamando a China, senão seria impossível elogiar o Brasil de forma tão unânime. Ela não conseguia aceitar a realidade e tentava se convencer com pensamentos quase conspiratórios. No dia seguinte, Xiaoyan deixou Paris e seguiu para o próximo destino, Istambul, na Turquia. Falei na França, mas a Turquia será diferente. A iniciativa Cinturão e Rota da China tem muitos projetos na Turquia. Certamente há muitas pessoas com boa impressão da China. No avião, Xiaoyan tentou mudar de humor. Istambul, com seu movimentado grande bazar, especiarias coloridas, lindos tapetes e lanternas luxuosas, era um mercado tradicional cheio de sabor oriental. Xiaoyan começou a entrevistar novamente. Ela abordou as pessoas em inglês. Os turcos, a princípio, pararam gentilmente. Olá, estamos fazendo uma reportagem sobre cultura asiática. Ah, claro, respondeu um homem de cerca de 40 anos. No entanto, à medida que Xiaoyan fazia suas perguntas, a expressão do homem mudava gradualmente para a confusão. A China é um ótimo país, não é? A China tem mais influência do que o Brasil, certo? Uma série de perguntas unilaterais, cheias de suposições, que tentavam induzir o elogio à China. O homem respondeu com um sorriso ambíguo. Bem, os produtos chineses são realmente muito baratos. Viu só? Sabia, disse Xiaoyan, triunfante. Então você prefere a China ao Brasil, certo? A China é mais forte e superior ao Brasil, não é? O homem fez uma careta. Bem, não é bem assim. Desculpe, estou com um pouco de pressa. Dito isso, ele se afastou rapidamente. O mesmo padrão se repetiu várias vezes. Os turcos, que inicialmente eram amigáveis, ficavam confusos com as perguntas coercitivas e tendenciosas de Xiaoyan e se afastavam rapidamente. A entrevista não estava correndo como esperado e o humor de Xiaoyan ficava cada vez mais pesado. Enquanto ela andava pelas ruas com passos lentos, uma placa chamou sua atenção. Era uma loja de sucos e açaí brasileiro. Ao lado, vendiam tapiocas e outros lanches típicos. Neste momento, 2 homens turcos saíram da loja com expressões satisfeitas. Ambos pareciam ter cerca de 30 anos, vestidos como empresários, e seguravam copos de suco de laranja com açaí nas mãos. Os olhos de Xiaoyan brilharam. Eles estão saindo de uma loja brasileira. Certamente conhecem o Brasil. Posso finalmente fazer uma entrevista comparativa. Basta induzi-los a dizer que a China está mais avançada. Ela correu até os dois. Com licença, podemos conversar um pouco? Os 2 homens pararam e sorriram, aceitando. Vocês acabaram de tomar açaí, certo? Perguntou Xiaoyan. Sim, é muito bom, respondeu um deles. Xiaoyan aproveitou o momento para perguntar, mas a China também tem muitas bebidas boas. Entre China e Brasil, qual vocês preferem? Claro que é a China, certo? A China é mais forte e superior ao Brasil, não é? Diante da enxurrada de perguntas, os 2 homens se entreolharam. Em seguida, um dos turcos respondeu com uma expressão desconfortável. Não nos importamos muito com quem é mais forte. Xiaoyan fez uma careta de insatisfação. O homem continuou. Viemos a esta loja porque gostamos do sabor brasileiro, mas também compramos eletrônicos fabricados na China. Cada um tem seus pontos fortes. Não há necessidade de escolher um, certo? O outro homem interveio. Além disso, a Turquia tem um profundo sentimento de gratidão para com o Brasil. Ele começou a falar com calma e convicção. Em 1999, o terremoto de Smith atingiu a Turquia, causando terríveis perdas. Foi um desastre terrível. A voz do homem estava cheia de reverência. Na época, as equipes de resgate brasileiras estavam entre as primeiras equipes internacionais a chegar ao local, trazendo suprimentos e técnicas profissionais de busca e salvamento. Eles resgataram muitas pessoas presas. Esse laço de solidariedade está profundamente gravado nos corações dos turcos até hoje. Não esquecemos o calor que o Brasil nos deu naquele momento. O homem continuou. Portanto, temos uma afeição especial pelo Brasil.
Embora isso tenha acontecido há mais de 20 anos, o povo turco sabe ser grato. Embora o Brasil seja longe, seu espírito humano é profundamente admirado. Ao ouvir isso, o rosto de Xiaoyan se contorceu. O Brasil havia sido elogiado mais uma vez. Ela ficou emocional. Mas a China também investe muito na Turquia. Construímos pontes e usinas. Ela protestou. Os dois homens pareceram confusos. É verdade, mas investimento comercial é diferente de solidariedade em tempos de dificuldade. Xiaoyan não aguentou mais. Basta. Ela virou as costas para os turcos que gentilmente aceitaram a entrevista e se afastou rapidamente. Os dois homens olharam para as costas de Xiaoyan, perplexos. De volta ao hotel, Xiaoyan estava cheia de raiva e ansiedade. Por que todos elogiam o Brasil? Isso deve ser uma guerra cognitiva que o Brasil está travando. Impulsionada por um patriotismo unilateral, ela não conseguia aceitar a realidade. A Europa e a Turquia estão muito longe da Ásia. Talvez a informação correta não tenha chegado. Se eu for para um país vizinho, o resultado será diferente. Então, Xiaoyan decidiu que o próximo destino seria o Japão. O Japão já dominou o Brasil economicamente, teve desentendimentos históricos e também é uma grande nação. Certamente eles desprezam o Brasil, um país pequeno e distante. Nas movimentadas ruas de Shibuya, em Tóquio, Xiaoyan tentou entrevistar novamente, mas a situação piorou. Os transeuntes que ela abordava em inglês, assim que ouviam que ela era chinesa ou percebiam sua atitude agressiva, se afastavam rapidamente. Ninguém queria conversar muito com ela. Na França e na Turquia, pelo menos algumas pessoas estavam dispostas a ouvi-la no início, mas no Japão, as pessoas pareciam ter uma aversão mais forte à China. Em desespero, Xiaoyan agarrou o braço de um homem japonês e o parou à força. O homem disse com uma expressão de repulsa: "O que você quer? Você é chinesa, certo? Eu não quero me envolver com você." Por serem vizinhos, a cobertura da mídia sobre a diplomacia do lobo guerreiro chinês era mais intensa e a impressão era mais profunda. Um pensamento passou pela mente de Xiaoyan. Será que a China é realmente tão impopular em outros países? Era uma realidade que ela não queria aceitar. Ela caminhou sem forças e sentou-se em um banco no Parque Yoyogi. Uma senhora japonesa sentou-se ao lado dela. A velha senhora perguntou gentilmente: "Você está aqui a turismo?" O ar arrogante de Xiaoyan havia desaparecido, exausta. Ela respondeu em um tom calmo: "Não, estou aqui a trabalho." A velha senhora sorriu ao ouvir isso. "A maneira como você fala agora é muito suave. Seria bom se você fosse sempre assim. Ser gentil como os brasileiros é maravilhoso." Gentil? Essa era uma palavra que Xiaoyan nunca tinha ouvido em nenhum país e a surpreendeu. Na China, a concorrência é acirrada e as pessoas estão acostumadas a lutar em voz alta por seus direitos. A cultura lobo é vista como uma condição necessária para o sucesso. A velha senhora continuou: "O povo brasileiro é amável, sereno e humano. Estão sempre sorrindo e se sentem relaxados. É realmente ótimo." Mais um elogio ao Brasil. Mas desta vez, Xiaoyan não tinha forças para refutar. A velha senhora olhou para o horizonte e começou a falar. Em 2011, houve o grande terremoto e tsunami de Tohoku no Japão. Foi um desastre sem precedentes. Muitas pessoas perderam suas casas e entes queridos. As lágrimas brilharam nos olhos da velha. Naquela época, o Brasil foi o país que mais rapidamente estendeu a mão para ajudar. O Brasil, com a maior comunidade Nikkei fora do Japão, doou a maior quantia em dinheiro, superando todos os outros países, mesmo em um momento de crise. Eles não apenas doaram dinheiro, mas também nos encorajaram. Essa solidariedade salvou as pessoas, que estavam em desespero na época. Por isso, o povo japonês tem uma profunda gratidão pelo Brasil. Mesmo depois de mais de 10 anos, ainda contamos essa história aos nossos filhos e netos. O Brasil é nosso amigo mais importante. Xiaoyan ouviu em silêncio. No Japão, a China era vista como uma ameaça, enquanto o Brasil recebia o mais alto elogio e afeição. Parecia que tudo que ela havia aprendido na escola, que o Brasil era um país caótico e sem importância, e que o mundo apoiava o princípio de uma China, era inútil diante do sentimento popular. Depois que a velha senhora se levantou e foi embora,
Xiaoyan permaneceu sozinha no banco. Mas ainda não acabou. Ainda tem o Brasil. Uma última esperança surgiu no coração de Xiaoyan. Se eu for diretamente para o Brasil, o resultado certamente será diferente. Se eu conseguir que os próprios brasileiros admitam que a China é mais forte e superior e que eles querem se unificar à nossa pátria, essa reportagem será um sucesso. Ela se decidiu e partiu para o destino final. O Brasil, Xiaoyan, que chegou ao aeroporto de Guarulhos e se dirigiu à área urbana de São Paulo, deparou-se com uma paisagem inesperada. Nas ruas da Avenida Paulista, ela até via jovens usando Taobao ou TikTok ou lojas de comida chinesa com letreiros em caracteres simplificados. Viu só? O Brasil é realmente influenciado pela cultura chinesa. Eles mesmos provam isso. A confiança de Xiaoyan começou a retornar. Embora não tivesse obtido resultados satisfatórios nos países anteriores, bastava que os brasileiros admitissem que a China era superior para que a reportagem fosse concluída com sucesso. Xiaoyan, que havia recuperado a compostura, começou a entrevistar imediatamente. Na área de pedestres, ela encontrou 2 jovens com chaveiros de cedramas em suas mochilas. Elas com certeza vão dizer que a China é melhor que o Brasil. Xiaoyan se aproximou confiante. Olá, vocês gostam de cedramas e celebridades chinesas, certo? Sim, nós amamos, disseram as 2 garotas com os olhos brilhando. Xiaoyan não hesitou em perguntar, então a China é superior ao Brasil, certo? Vocês também gostariam de se unificar e se tornar chinesas? No entanto, as 2 jovens inclinaram a cabeça, com expressões estranhas. Não temos certeza sobre superioridade, disse uma delas. Gostamos de assistir cedramas e usar o Taobao, mas preferimos morar no Brasil. Aqui temos liberdade, podemos falar o que quisermos sem censura. Nunca pensamos em nos tornar chinesas. Mais uma vez, uma resposta inesperada. Xiaoyan continuou a entrevistar uma variedade de brasileiros, trabalhadores de escritório, estudantes, mas ninguém respondeu que a China era superior. Além disso, muitos responderam que o modo de vida era diferente e que valorizavam sua democracia e liberdade. Com a ansiedade aumentando por não conseguir escrever uma reportagem decente, Xiaoyan teve uma ideia. Isso! Vou entrevistar estudantes ou expatriados chineses que vivem no Brasil. Eles com certeza dirão que a China é melhor. Ela se dirigiu para perto de uma universidade. Em um café próximo ao campus, Xiaoyan abordou um jovem estudante chinês. Há quantos anos você vive no Brasil? 5 anos. Estou fazendo meu mestrado aqui. Xiaoyan perguntou com a voz embargada: a China é superior ao Brasil, certo? Este lugar é tão desorganizado, o pagamento não é conveniente. É melhor na China, não é? A resposta era, obviamente, sim. Xiaoyan tinha certeza. No entanto, a resposta do homem traiu sua expectativa. Não, eu acho o Brasil superior. Xiaoyan mal podia acreditar no que ouvia. O quê? O que você está dizendo? Por que você diz isso? Ela perguntou apressadamente, chocada e incrédula. O homem, embora um pouco retraído, começou a responder educadamente. O Brasil é uma sociedade com calor humano. Eles têm uma alta tolerância a opiniões diferentes e a confiança interpessoal é forte. Aqui, há verdadeira liberdade de expressão, sem a preocupação de ser silenciado por dizer algo errado. O sistema de saúde é abrangente e as pessoas são tratadas com igualdade. Sinceramente, não acho que haja um lugar melhor para se viver. Mas você é chinês. Xiaoyan insistiu emocionalmente. Como pode dizer que o Brasil é superior? Você não quer voltar para a China e fazer sua carreira? O homem parecia desconfortável. É claro que amo a China, pois é o país onde nasci e cresci. Mas, se me perguntarem onde eu quero viver, tendo experimentado a vida no Brasil, sinto que a qualidade de vida e o aspecto espiritual aqui são mais relaxantes. O Brasil tem esse charme. O homem hesitou um pouco e continuou. Além disso, as mulheres brasileiras são diferentes de algumas na China. Elas geralmente falam com gentileza e são atenciosas. Elas não exigem bens caros e presentes caros a todo momento, e seus requisitos materiais não são fortes. Você pode se comunicar em pé de igualdade?
e se sentir em paz com uma mulher assim? Ao ouvir essa frase, o rosto de Xiaoyan ficou vermelho. Ela não disse nada e fugiu do local. De volta ao hotel, Xiaoyan revisou todos os vídeos. Não havia uma única resposta que ela quisesse. Xiaoyan, que pensava que poderia facilmente provar a superioridade de seu país sobre o Brasil, testemunhou uma realidade que nunca havia imaginado. França, Turquia, Japão e Brasil. Nos 4 lugares, o Brasil foi elogiado e a imagem de assertividade da China foi criticada ou evitada. Esse resultado abalou seus valores desde a raiz. Ao retornar à China, Xiaoyan relatou a verdade ao seu chefe. A reportagem, é claro, não pôde ser escrita. O fracasso de sua carreira era inegável, mas a maior mudança ocorreu em seu coração. Através dessa reportagem, Xiaoyan percebeu um fato importante. O Brasil não se esforçava para se comparar a outros países para provar sua superioridade. Eles mantinham sua própria cadência com humildade, valorizando sua cultura local e, ao mesmo tempo, aceitando abertamente a cultura estrangeira. Nenhum brasileiro disse que o Brasil era superior à China. Eles apenas responderam que cada um tinha suas vantagens e que gostavam de seu modo de vida atual. Essa humildade e tolerância talvez sejam a razão pela qual o Brasil é amado em todo o mundo. A cultura não tem superioridade ou inferioridade, e cada lugar tem suas próprias vantagens. Mas a atitude de menosprezar os outros para elevar o próprio país só diminui a própria avaliação. Os brasileiros exibiram a tradicional virtude chinesa de ser gentil, modesto e cortês, combinada com a cidadania moderna. Valorizar a harmonia, respeitar o outro e manter a humildade. Esses valores estão profundamente enraizados na sociedade brasileira. O resgate na Turquia, a ajuda no terremoto no Japão e a cortesia e o calor humano no cotidiano. O acúmulo desses pequenos gestos está profundamente gravado nos corações das pessoas ao redor do mundo. A cultura brasileira, que escolhe a coexistência e a diversidade em vez da hegemonia e da unificação, e que reconhece os pontos fortes dos outros e se esforça para crescer aprendendo com eles. O povo brasileiro deve se orgulhar dessa bela cultura e espírito. Dessa forma, eles certamente continuarão a ser um lugar amado por pessoas em todo o mundo. Não é a competição pela superioridade, mas o respeito mútuo. Esse é talvez o caminho para a verdadeira compreensão e paz internacional. Devemos valorizar, proteger e transmitir a confiança e a avaliação estabelecidas pelas gerações anteriores para a próxima geração. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal e curta